Nesse mundo, existem dois planos, um onde vivem os humanos, chamado Ascia, e o outro é o mundo dos demônios, Gehenna, e a viagem entre eles é proibida. Mas de vez em quando, um demônio acaba vindo para o plano mortal, e se relacionando com um humano. Dessa forma, nasceu Rin Okumura, filho do próprio Satã com uma mulher. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar Blue Exorcist, então bora lá. Começamos em uma igreja, onde os clérigos estão reunidos fazendo uma oração, quando alguns deles começam a ser consumidos por uma chama azul. 16 anos depois, vemos Rin Okumura, um jovem problemático e encrenqueiro que não conseguia ficar muito tempo em um emprego, que está dando uma surra em 3 valentões que estavam maltratando um grupo de pombos. Em seguida, ele chega na igreja onde morava, com diversos machucados, e conhecemos o padre Shiro Fujimoto, a quem o garoto chama de pai, e seu irmão gêmeo, Ukyo Okumura, que é um ótimo estudante e um atleta muito talentoso, tendo atingido a maior nota no teste de admissão da importante academia Seijuji. E Ukyo então cuida dos ferimentos do irmão, e descobrimos que o sonho dele era ser médico. E nessa hora, outros jovens que moravam na igreja surgem, dizendo que conseguiram uma entrevista de emprego para Rin. Assim, ele se apronta para sair e percebe o padre conversando com uma mulher e sua filha. Instantes depois, ele chega em um mercadinho. Lá, a gerente lhe passa algumas tarefas, que o rapaz executa de forma estabanada, sempre causando algum acidente. Mas ele mostra suas habilidades como cozinheiro, ao ficar sabendo de um produto que estava encalhado nas prateleiras por ser muito ruim. Então Rin o transforma em um ingrediente para yakisoba que faz muito sucesso. Com isso, Rin consegue um emprego. Ele liga para casa para contar a novidade e vê a menina de mais cedo correndo atrás do seu cachecol. Ao ajudar, ele percebe uma pequena criatura, invisível para os outros, carregando a peça. Ele vai atrás dela, e durante a perseguição acabou ocorrendo mais um acidente, e o jovem é demitido. À noite, Rin fica desconsolado e sem entender o que tinha visto, enquanto os outros o aguardam para jantar e se cansam de esperar saindo atrás dele. Yukio lhe encontra em uma praça, pensativo, e o leva para casa. Ali, eles encontram a menina de antes, dessa vez com o pai, e ela conta que a criaturinha sempre a atazanava, mas o cara não acredita nela, e quando Rin tenta contestar é interrompido pelo padre Fujimoto, que entrega um amuleto para proteger a garota, e pede para o homem que não ignorasse os avisos da filha. Depois, o padre se vira para o rapaz, e diz que ele não pode sair da igreja por alguns dias. Na manhã seguinte, Rin vê diversas criaturinhas invisíveis aos outros voando pela janela, e vai até o lado de fora, onde encontra os valentões do dia anterior, que o desafiam a sair. Mesmo relutante, o garoto vai até um beco com eles, e o líder da gangue o ameaça com uma barra de ferro incandescente, fazendo com que Rin libere chamas azuis que envolvem seu corpo, e que fazem os membros do grupo fugirem, menos o chefe, que revela ser o demônio Astoroth, e conta que Rin era o filho de Satã com uma humana. Em seguida, convida o jovem para ir com ele, na hora em que o padre Fujimoto chega e exorciza a criatura. Vendo aquilo, o garoto pede explicações, e o clérigo conta que existiam 2 dimensões que se espelhavam, uma chamada Ascia, onde vivem os humanos, e a outra chamada Gehenna, onde vivem os demônios, e que a travessia entre os mundos era proibida. Porém, algumas bestas quebravam essa regra ao possuir uma pessoa. Além disso, ele completa falando que tinha que esconder Rin, e no instante em que outras criaturas começam a surgir, os dois fogem. Logo, eles encontram alguns demônios possuindo cadáveres de animais, que o padre Fujimoto derrota com uma granada de água benta, e abre caminho até chegarem na igreja. Lá, o clérigo mostra ao jovem uma espada antiga, chamada Kurikara, a matadora de demônios, passada de geração em geração, e que continha os poderes do demônio de Rin adormecidos, e pede que o garoto aguarde com cuidado e nunca desembainhe ela, pois ao fazer isso, ele nunca mais poderá voltar a ser humano. O mestiço então questiona se seu irmão também era um meio demônio, e o homem explica que os dois são gêmeos fraternos, e que por ter um corpo mais fraco, Yukio nunca desenvolveu poderes como ele. Paralelamente, Astaroth possui novamente o valentão, e parte atrás do garoto mestiço chegando na porta da igreja, onde utiliza um caminhão para derrubar a parede. Percebendo que estava sem tempo, o padre Fujimoto entrega seu celular para Rin, contando que o único telefone que tinha na agenda era de seu melhor amigo, que iria protegê-lo caso ele pedisse ajuda, e o tranca em um alçapão. Então, uma batalha se inicia entre Astaroth, o padre e seus ajudantes, e os clérigos saem vitoriosos. No mesmo momento, Rin consegue escapar do porão, pedindo por mais explicações, e isso causa uma discussão entre o jovem e o padre, que acaba abalando Fujimoto emocionalmente, e o Satã se aproveita disso para tomar o corpo dele. Depois, abre um portal para Gehenna para levar o seu filho, e o joga lá dentro. Só que por um momento, o sacerdote consegue recuperar o controle do corpo, e se sacrifica para impedir o ser demoníaco de ter sucesso. Porém, isso não fecha o portal, e Rin resolve desembainhar a espada para poder fechá-lo. Após fazer isso, o jovem começa a chorar pela morte do pai, quando Yukio aparece e encontra o corpo do padre no chão. Um tempo se passa, e Rin se prepara para ir embora da igreja, relembrando dos momentos em que viveu com Fujimoto no lugar, enquanto Yukio está em frente ao túmulo do clérigo, prestando suas últimas homenagens. A seguir,
seguir, os garotos se encontram com Mephistopheles, o diretor da academia Seijuji, e o presidente da filial japonesa da Ordem dos Cavaleiros Celestiais, que levaria ambos para estudar em sua escola, e descobrimos que Rin havia pedido para se tornar uma exorcista. Já na escola, o garoto fica maravilhado com o tamanho do local, enquanto seu irmão é apresentado como representante dos calouros e faz bastante sucesso com as garotas. Mais tarde, o mestiço tenta encontrar os dormitórios. Mephisto surge transfigurado em um cachorro e lhe entrega uma chave mágica, que abria uma parte secreta que o levaria até as aulas de exorcismo. Lá, ele encontra vários estudantes já aguardando pela aula, e para sua surpresa, Yukio surge se apresentando como professor da classe. Rin então cobra explicações do irmão. O sensei pede que os demais alunos saiam, e explica que ele era um exorcista há 2 anos, e que treinava para aquilo desde os 7. Ele também conta que tinha uma cicatriz espiritual, que consiste em marcas deixadas por um demônio, que permitem que uma pessoa passe a enxergá-los assim que nasceu, e ele recebeu essa cicatriz do próprio irmão demônio, e por isso o desprezava. Além disso, o professor revela que culpou o irmão pela morte do pai, e causa uma discussão acalorada derrubando um frasco no chão, que o sensei usaria para invocar alguns demônios, a fim de demonstrar para a turma. Os seres logo começam a surgir por todos os lados, atacando os dois, e Yukio os finaliza com 2 pistolas. Enquanto eles continuam a discussão, Rin se revolta com as palavras de seu gêmeo, saca sua espada e finaliza um demônio que surgiu nas costas dele. Depois disso, diz que queria ser um exorcista para que ninguém mais precisasse morrer protegendo ele, e isso desperta um gatilho em Yukio, fazendo com que se lembrasse das palavras de Fujimoto enquanto ainda era pequeno. Então ele acaba entendendo o desejo do irmão, e mais tarde os dois vão juntos para um dormitório, onde apenas os dois ficariam, por conta do sensei considerar o gêmeo perigoso. Voltamos ao passado, onde Shiemi Moriyama e sua avó conversam sobre o lendário Jardim Amahara, que a garota diz querer visitar um dia. No presente, Yukio está prestes a sair de uma missão de exorcismo, quando Rin o convence a levá-lo junto. E o rapaz de óculos usa uma chave mágica que só os exorcistas de alto escalão possuem, para abrir uma porta até uma loja farmacêutica especializada em produtos para exorcismo. Ao chegar lá, Rin fica do lado de fora, pois não era capacitado para entrar na loja, e vê Chiemi cuidando de um jardim, ficando encantado por ela. E ao tentar pôr a mão na grade que cerca o lugar, causa uma reação que derruba o portão e assusta a moça, que tenta fugir, mas não consegue andar. Em paralelo, Yukio conversa com a mãe da garota e dona da loja, sobre a moça não conseguir andar, provavelmente por conta de um demônio. Então ele se adianta para ajudá-la, encontrando ela trabalhando no jardim com a ajuda de Rin, e descobre que o ser que a importunava devia ser um tipo de planta, mas Chiemi se recusa a colaborar. Mais tarde, enquanto tem um flashback, descobrimos que a moça se culpava pela morte da avó, por tê-la deixado sozinha para procurar o Jardim Amahara, e quando retornou, encontrou a estrutura onde cultivava uvas caídas em cima da idosa. Isso fez com que a moça de luto acabasse aceitando um acordo com o demônio planta, e nos tempos atuais, a criatura se manifesta ao ser descoberta pelos irmãos, que se unem e a derrotam, fazendo com que Chiemi recupere os movimentos das pernas. No dia seguinte, Rin sonha que estava salvando a menina loira mais uma vez, quando é despertado no meio da aula por um professor, e vemos que Chiemi havia se juntado ao curso de exorcista, e o jeito desleixado do filho de Satã acaba despertando a inimizade de Ryuji e Suguro, outro dos estudantes, que pensa que ali não era o lugar de quem não se esforçava, e tudo fica ainda pior, quando Rin tira uma nota baixa no teste. O outro jovem debocha dele, e os dois precisam ser separados. No intervalo, Rin e Chiemi estão conversando próximos a uma fonte, no momento em que Suguro os encontra, e novamente os rapazes têm um desentendimento, e mais tarde os dois surgem na aula de educação física disputando uma corrida, ao fugirem de um demônio em forma de sapo. E Yuji, inconformado por estar perdendo, tenta trapacear cortando o caminho. Ele derruba Rin e quase é pego pela criatura. Isso causa uma nova briga, e o professor Kaoru Tsubaki chama o valentão para conversar, enquanto o filho de Satã descobre que a meta de vida do rapaz era destruir seu pai demônio, já que ele foi o responsável pelo evento chamado de Noite Azul, que ocorreu 16 anos atrás, e vitimou diversos exorcistas ao redor do mundo, causando a queda do templo onde Ryuji havia crescido, e o dando a fama de amaldiçoado, e por isso o jovem era tão duro, pois tinha a esperança de um dia restaurar a glória do local. Pouco depois, o professor tem uma emergência, e precisa se ausentar, e Ryuji aproveita a chance para desafiar Rin a pôr a mão em um dos demônios sapos, pois como eles podiam ler as emoções das pessoas, poderiam ser controlados por elas. O jovem mestiço recusa a proposta, pois não queria se expor, porém Ryuji insiste e vai até as criaturas, mas acaba fraquejando na frente da besta ao ouvir comentários de outras estudantes sobre o desejo dele de finalizar Satã, e Rin pula para salvá-lo, sendo abocanhado pela criatura. Então o filho de Satã, irritado, ordena que o demônio o largasse, e misteriosamente ele obedece. À noite, Mephisto está no topo de uma construção com seu irmão Aimaimon, um dos 8 reis do inferno, nos revelando que o diretor também era filho de Satã. Eles conversam sobre o treinamento de Rin, e Aimaimon chama o diretor para voltar a Gehenna, mas ele diz que não tem interesse nisso. Na manhã
seguinte, Rin e Yukio tomam café da manhã no refeitório e vão embora sem se perguntarem quem fazia a comida, já que eles eram os únicos ali. No intervalo das aulas, 3 garotas tentam entregar lanches preparados por elas a Yukio, mas ele se recusa e vai a um restaurante com o irmão, onde eles se assustam com os preços e vão até a sala de Mephisto reclamar dos valores, porém o diretor diz que não pode fazer nada e entrega a eles 2.000 ien para passarem um mês. Assim, com o intuito de economizar dinheiro, Yukio dá a ideia deles prepararem a própria comida, já que Rin era um ótimo cozinheiro. E à noite, após irem ao mercado, o rapaz vai para a cozinha preparar os lanches do dia seguinte e os deixa na geladeira. De manhã, ele descobre que alguém havia devorado a comida e inicialmente culpa o irmão. Porém, enfim eles se dão conta que havia algum estranho no dormitório e vão até a cozinha, onde descobrem Mephisto, que explica que estava apenas substituindo o cozinheiro, que era na verdade um demônio chamado Kobak, e que ele tinha ficado com raiva por Rin ter usado a sua cozinha sem permissão. Após os jovens provarem a comida do diretor e verem que ela era horrível, o mestiço resolve tentar agradar o antigo cozinheiro para fazê-lo voltar ao trabalho. Mas isso não adianta muito, e os dois começam uma discussão, que acaba em uma competição de quem cozinha melhor. Logo, uma amizade surge entre os dois especialistas em culinária, e em um belo dia, Chiemi aparece para visitar Yukio. E de madrugada, as 3 garotas de antes invadem o prédio querendo entregar seus lanches, e vão até a cozinha. E veem a comida de Ukobaki e pensam ter sido feita por Chiemi, e enciumadas jogam tudo fora. Isso irrita o demônio, que as coloca em uma panela, e os irmãos, alertados pelos gritos das moças, encontram a cena. Rin usa o amor do ser pela culinária para fazê-lo desistir daquela ideia, e se vira para Yukio, dizendo que tudo aquilo era culpa dele, pois devia ter aceitado os lanches das garotas, e aí ele lhe faz comer tudo. Posteriormente, o jovem fica doente de tanto comer, e Rin lhe entrega mais comida. Em outro dia, Chiemi se prepara para mais uma aula, e sai de casa decidida a fazer novas amizades. Ao chegar na sala, encontra Izumo Kamiki e Noriko Paku, 2 moças do curso de exorcista, e tenta se aproximar delas, mas acaba sendo rejeitada. Na sala, Yukio explica que antes das férias de verão chegar, todos os estudantes passarão por um teste para se tornarem X-Wires, que seriam exorcistas de nível baixo. E então partimos para a aula do professor Igor Nehaus, que ensina a turma a convocar um familiar para usá-lo como servo, e Chiemi e Izumo, que são as únicas que conseguem executar a tarefa. A loira tenta usar isso para se aproximar da outra, porém não adianta, e ao sair da classe, a jovem vai atrás das 2 garotas novamente, e pede para ser amiga delas. Decidida a se aproveitar da situação, Izumo aceita e começa a fazer a filha da farmacêutica de escrava. Em uma noite, todos os alunos da turma estão reunidos no dormitório de Rin e Yukio para realizarem um teste, quando as 3 garotas vão tomar banho, e mais uma vez Izumo faz Chiemi de capacho, lhe mandando comprar um suco. Rin, que havia percebido a forma como ela vinha sido tratada, tenta convencê-la a parar com aquilo, quando ouve um grito vindo do banheiro e corre para lá. No local, um ghoul aparece, fere Paku e Izumo na esperança de protegê-la convoca seus familiares, porém eles se viram contra ela, ao detectarem fraqueza em seu coração. Rin chega no exato instante, afastando os bichos, e fazendo com que a moça rasgue o papel que havia usado para convocá-los, e aí eles somem. Depois, ele parte para cima do ghoul sem desembainhar sua espada, e leva a pior, até que Yukio chega e faz a criatura fugir, enquanto Chiemi trata os ferimentos de Paku usando seu servo, que tinha o poder de invocar qualquer planta que quisesse. Isso tudo deixa Izumo desconsolada, por não conseguir ajudar a amiga, e vemos o ghoul retornando até seu mestre, o professor Igor Newhouse. Um dia se passa, e Paku, ainda tratando seus ferimentos, conta para Izumo que irá abandonar o curso de exorcista, por não achar que aquilo era para ela, e deixa a amiga ainda mais triste. No outro dia, a turma passa por mais um treinamento no dormitório dos irmãos, e Yukio é convocado para uma missão, os deixando sozinhos. No momento em que ele sai, as luzes se apagam, e o ghoul do dia anterior aparece novamente. Chiemi, com o intuito de proteger os outros estudantes, cria uma barreira a partir de seu servo demônio, e o ghoul se divide em 2. Rin então resolve atraí-los para longe dali, para poder usar seus poderes secretos, mas apenas um morde a isca, e ao se afastar o suficiente, o meio demônio enfim saca sua espada. O professor Igor aparece nessa hora, dizendo saber da linhagem dele, e foge enquanto Rin finaliza o ghoul. Já os demais estudantes se unem para enfrentar o monstro, e Izumo recupera a confiança perdida no ataque do dia anterior, invocando seus servos de novo, e dessa vez eles a obedecem. Porém isso não é o suficiente, e o ser só é finalizado quando Ryuji pronuncia um versículo da Bíblia específico para derrotar ghouls. Instantes depois, Yukio aparece na companhia do professor Igor, e descobrimos que tudo aquilo não passou de um teste organizado por Mephisto, com a ajuda de todos os outros professores. Após um tempo, Yukio vai até o sensei Igor, questioná-lo sobre ele ter ido longe demais durante o teste, colocando em risco a vida dos alunos. Porém o homem desconversa, e mais tarde, o gêmeo de Rin vai até a loja da mãe de Chiemi conversar com a garota, que ainda tinha dúvidas sobre se queria ser uma exorcista. Então temos um flashback da época que os dois se conheceram, quando o jovem foi ali pela primeira vez com o pai
padre Fujimoto. De volta aos dias atuais, Yukio ainda se mostra desconfiado com a conversa que teve com o Sensei Igor e resolve voltar imediatamente até o irmão. No dormitório, vemos Igor chegar sorrateiramente para atacar Rin, mas Yukio havia chegado lá antes e preparado uma armadilha. Então uma luta começa entre os dois, com o Sensei Igor invocando um demônio poderoso, que não dá chances ao jovem professor. Rin surge para ajudar o irmão na hora em que o rapaz está para ser finalizado, e juntos eles conseguem dar conta do monstro. Ao indagar o motivo da traição do professor, Rin ouve que Igor era um sobrevivente da Noite Azul e que queria vingança, pois havia perdido sua família naquele evento. No entanto, vendo que não conseguiria vencer, o cara desiste, indo embora ferido, e Tiem aparece e trata as feridas de Rin e diz ter decidido virar uma exorcista, pois queria ajudar as pessoas. No dia seguinte, Mephisto anuncia que todos foram aprovados no teste, e agora eles eram exorcistas nível X-Wire, e leva a turma para comemorar. Em determinado momento, ele liga para Maimon, informando que o plano com o professor Igor tinha falhado, e pede que o Rei Demônio fosse para a escola imediatamente. Um tempo depois, após comprar sorvete, Rin chega em casa e começa uma conversa com o irmão, sobre os níveis dos exorcistas, e descobre que Paladino era o maior deles, e que somente uma pessoa atingiu tal honra até então. A seguir, uma discussão acaba ocorrendo entre os dois, por conta de Yukio achar que o outro estava dependendo demais de seus poderes de demônio, e que isso poderia acabar fazendo com que essa parte dele o controlasse. Mas o telefone do sensei toca com um chamado para uma missão. No instante seguinte, os irmãos chegam até o portão sul da academia Seijuji, onde um gato preto chamado Kuro, que era o guardião do local e companheiro de longa data do falecido padre Fujimoto, havia tomado uma forma demoníaca e saído do controle, por não aceitar a morte do mestre. Yukio se encontra com os outros exorcistas que já estavam no local, enfrentando a criatura sem sucesso, e nessa hora descobrimos que Fujimoto era o único paladino da história. Yukio conta aos demais que antes de morrer, seu pai havia lhe entregue um artefato para caso o gato demônio saísse do controle, que provavelmente finalizaria o ser. Mas aí Rin começa a ouvir a voz de Kuro em sua cabeça, onde ele demonstra dor pela morte do amigo. Então o mestiço resolve que tentaria convencê-lo a voltar ao normal, e ele consegue, falando palavras semelhantes às usadas pelo padre Fujimoto, na primeira vez em que tinha se encontrado com o gato demoníaco, o que toca o coração do animal, que volta à sua forma felina, se rompendo em lágrimas de tristeza. Então vemos Mephisto na companhia de Amaimon e o sensei Igor, observando tudo com atenção. Mais tarde, o bichano e Rin se tornam amigos, e os irmãos combinam de dizer que o animal agora era o familiar deles. Além disso, descobrimos que o artefato que Fujimoto havia entregue para lidar com o gato demônio era nada mais nada menos que uma garrafa com a bebida preferida do felino. Passamos para um barco em alto mar, onde um homem enfrenta uma criatura marinha colossal, e vemos Rin, Izumi e Ren Tsushima, um outro aluno da classe de exorcistas, chegando em uma praia, onde os dois garotos são forçados a trabalhar vendendo lula frita na barraquinha do professor Kaoru Tsubaki, enquanto a moça vai para a água se refrescar. No mar, a menina começa a sentir câimbras e é salva por Yohei, um menino morador daquele vilarejo, que fica encantado pela jovem, e que mais tarde descobrimos ser o filho do marinheiro que partiu para enfrentar o demônio marinho, que tentou salvar a cidade, pois segundo uma lenda local, o ser mancharia as águas com sua tinta, antes de lançar um ataque ao vilarejo. No dia seguinte, a praia amanhece com uma mancha preta, e os três exorcistas partem para enfrentar a criatura, no momento em que o rei surge com um arpão atirando contra ela. Na tentativa de protegê-lo, Rin entra na água para salvá-lo, e após o menino levar um forte golpe do monstro, ele resolve sacar sua espada. Mas nessa hora, o pai do jovem aparece em cima de uma canoa improvisada. Então, ficamos sabendo que o demônio e o homem haviam se tornado amigos, e que a criatura na verdade estava ali para ajudar o cara a voltar para casa. Um dia após isso, na academia Seijuji, Mephisto está reunido com a Maimon, planejando o próximo passo, enquanto os alunos partem numa missão em um parque de diversões, onde os estudantes são separados em duplas, para procurarem por um fantasma que, segundo os relatos, assombra o lugar. Rin acaba fazendo dupla com Tien, que havia decidido mudar o modelito por conta das suas roupas anteriores atrapalharem durante as missões, e deixa todos os rapazes encantados com seu corpo. Instantes mais tarde, o casal sai para caçar o fantasma, e a moça conta que sempre adorou parques, porém não tinha muitos amigos quando era criança, e o garoto mestiço aproveita a oportunidade para convidá-la para sair, e ela aceita. Nessa hora, Rin começa a escutar uma voz, e logo o espírito de um menino se manifesta e causa diversas confusões, até que os dois estudantes se separam. Maimon surge e toma a espada do mestiço, fazendo ele revelar a verdadeira forma e iniciando uma luta. Rin acaba levando a pior no combate, enquanto Tiem relembra de seu passado, e pensa que o espírito travesso só queria se divertir, pois em vida ele não teve essa oportunidade. De volta a Rin, em determinado momento, ele acaba perdendo o controle ao se ver encurralado, mas se recupera quando vê Tiem correndo risco, por conta de um terremoto causado por Maimon e a salva, mas ela não percebe o que aconteceu. Após isso, o espírito da criança agradece a garota pelo dia divertido que ela o proporcionou e vai embora, enquanto Rin é mais uma vez dominado,
apaixonado em um outro aluno que vivia com o rosto coberto, Surge, e faz Aimaimon devolver a espada do rapaz e bater em retirada. Depois, o cara misterioso revela que na verdade era uma mulher chamada Shura Kiragakuri, uma espiã e exorcista superior de primeira classe, enviada pelo Vaticano para investigar uma possível traição. Fala galera, o que vocês fariam se descobrissem que seu irmão é filho de um demônio? E vocês querem ver a continuação dessa história aqui no canal? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma outra olhada nessas sugestões aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.